com Ele por toda a eternidade. No entanto, para os descrentes, a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para regozijo. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, como está em Salmos 9,17. Porém, ainda é tempo para o arrependimento e a conversão. Por isso a Igreja do Senhor tem a responsabilidade de anunciar Jesus, cumprindo a grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Então é de uma importância muito grande estudarmos sobre escatologia, aprendermos mais sobre as doutrinas bíblicas que falam do futuro, e é importante para nós também que nós possamos ensinar as pessoas sobre isso, divulgar isso. As pessoas precisam saber dessas coisas. Então nós devemos compartilhar isso com outras pessoas. E por incrível que pareça, precisamos compartilhar isso com muitas pessoas que se dizem até evangélicas. Então precisamos divulgar, precisamos ensinar corretamente e precisamos fazer com que essas pessoas estejam prontas, estejam aí salvas e estejam prontas para as coisas que virão. Então, para quem está salvo, é motivo de alegria, regozijo estudar sobre a doutrina das últimas coisas. Mas para aqueles que não têm certeza da salvação, para aqueles que não estão em comunhão com Deus, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, então coisas terríveis esperam essas pessoas. Juízos terríveis. Mas, enquanto a pessoa estiver viva, ainda existe a possibilidade de arrependimento, de uma reflexão, de se voltar para Deus, de mudar de vida e de estar pronto, esperando Jesus chegar. Porque Deus não quer ninguém mesmo, sofrendo os juízos que virão. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Vamos ver aí na parte 1, o estudo da escatologia. Então nós temos aí tópico 1, definição, tópico 2, a escatologia e a volta de Jesus. Tópico 1, então, definição. A palavra escatologia tem origem em dois termos gregos, escatos, o último, e logos, estudo, ou mensagem, ou palavra. Então o termo grego, cognato, é escata, que significa o quê? Últimas coisas. Daí vem a expressão estudo ou doutrina das últimas coisas. Portanto, escatologia é o estudo sistemático das coisas que acontecerão nos últimos dias, ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia estuda os seguintes temas: estado intermediário, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. A pronúncia mais correta dessa palavra aí, que a gente fala escata, seria esatá. É uma pronúncia no grego. Mas você não precisa se preocupar com essa pronúncia correta. Você tem que se preocupar aí é o que significa. Se nós estamos estudando aí sobre escatologia, a escatologia é uma das doutrinas. Olha, nós podemos notar aí nos trimestres, né, que tem vários assuntos. Dentre esses assuntos existem as doutrinas bíblicas. Nós vamos estudando essas doutrinas. Pode ver que nós já estudamos aí sobre salvação, estudamos sobre o pecado, estudamos aí sobre o Espírito Santo. Então tudo são doutrinas bíblicas. E agora nós vamos estudar uma doutrina bíblica que é a escatologia. Que quer dizer o quê? O estudo das últimas coisas. Estudo o quê? O estudo bíblico sobre as últimas coisas. Então nesse trimestre nós estaremos estudando isso aí. O que vai acontecer no futuro. Então é importante saber isso. Por exemplo, saber quem morre e vai para onde. Então existe um lugar chamado paraíso, né? Então nós devemos saber que existe o paraíso, mas também existe o quê? Existe o inferno. Então, lugares separados. E ali vai ser reservado para o quê? Quem estiver no paraíso está reservado para onde? Para fazer parte do arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, né? Estará para sempre com o Senhor.
E quem é lançado no inferno? Então esse está separado para que dia? Para o dia do juízo final. Então todos terão que comparecer diante de Deus. Ou você comparece no dia do arrebatamento, aí você vai ser arrebatado, e lá você vai participar do tribunal de Cristo, estará para sempre com Deus. Ou você pode escolher, ou estar para sempre no lago de fogo e enxofre. Quem escolhe? O ser humano. Enquanto ele estiver vivo, ele pode escolher para onde ele quer ir. Quer ir quando? Ou quando ele morrer, ou no futuro, para onde ele quer ir. Você tem que entender que o ser humano foi criado para ser eterno. Ou ele vai viver eternamente com Deus, ou vai viver eternamente com Satanás, no lago de fogo e enxofre. Ou estará com Deus na cidade santa, a Nova Jerusalém, onde não há dor, não há enfermidade, não há doença, só gozo, paz, alegria e estar sempre com o Senhor. Você que escolhe, você constrói aqui o seu futuro amanhã. Então todas essas coisas nós vamos estudar durante o trimestre. Não precisa você se preocupar em saber detalhes de cada coisa agora. Durante o trimestre nós vamos estudar sobre isso. Tópico 2 é a escatologia e a volta de Jesus. O estudo da escatologia bíblica mostra que o crente tem de estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Lucas 12:40. Muitos desprezam e desdenham das verdades bíblicas, mas Deus vela pela sua palavra e em breve Jesus voltará e julgará a todos aqueles que amam a prática do pecado. Então existe aí um problema. Ninguém sabe a hora, o dia que Jesus volta e leva a sua noiva, leva a igreja. Então as pessoas acham que isso não existe. Mas veja bem, todas as promessas de Deus não estão se cumprindo, ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo. Então as que vão para o futuro, que ainda vão se cumprir, também vão se cumprir. Por que não haveria de se cumprir? Então pense nisso. Pense mesmo com carinho. Abra o seu coração. Se o que Deus prometeu no passado aconteceu, cumpriu. Olha, quem poderia imaginar nascer de uma virgem, nascer um filho? Quem poderia imaginar Deus se fazer homem, morrer na cruz por nós? Coisas que, quando se falava, as pessoas diziam, isso é absurdo, isso não existe, nunca vai acontecer. Mas aconteceu. Tantas coisas que foram prometidas e aconteceram. Para Deus não existe nada impossível. Então o que está escrito, que nós estamos estudando, vai acontecer. Agora pode acontecer hoje. O problema é esse. Pode acontecer hoje e achar você despercebido. E tem um outro grande problema, que eu acho o maior problema que cada um tem. É porque ninguém sabe o dia de morrer. E se você morrer hoje, não dá tempo mais. Morreu, acabou. Após a morte, segue-se o juízo. Não tem jeito mais. É assim que a Bíblia diz. Então hoje a oportunidade. Conserte a sua vida hoje. Esteja pronto hoje. Todo dia pronto. Porque você pode morrer a qualquer momento. Além de Jesus poder vir em qualquer momento, também você pode morrer a qualquer momento. E depois não tem mais jeito. Na parte 2 nós temos aí a preocupação com os fins dos tempos. Tópico 1, os discípulos de Jesus. Tópico 2, as previsões falsas sobre o futuro. Tópico 3, falsos profetas. Então vamos ver, tópico 1, os discípulos de Jesus. Certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre. Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24:3. Tanto os discípulos quanto os cristãos do primeiro século desejavam saber a respeito do fim dos tempos, pois este é um assunto que chama a atenção de crentes e não crentes. Já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam mais na segunda vinda de Jesus, pois Pedro fala sobre os escarnecedores que dizem, onde está a promessa da sua vinda? Infelizmente hoje muitos também continuam achando que a palavra de Deus não se cumprirá e que o fim não virá.
Segundo de Pedro 3, 3 e 4. Então alguns vão dizer, mas Paulo naquele tempo já dizia que Jesus estava chegando. E a igreja até hoje continua dizendo que Jesus está chegando. E não chegou ainda. Não aconteceu o arrebatamento ainda. Então você deve imaginar o quê? Por causa da misericórdia de Deus, ele não veio ainda. Então, e se for agora na sua geração? Não veio nas outras? Mas e se é agora? Então você tem que estar pronto todo o tempo. É por isso que ele diz que ninguém sabe. Porque se alguém soubesse, ele ia se separar aí só na semana que Jesus ia voltar e ficar santo, santo, santo. Então nós temos que estar prontos todo o tempo, esperando Jesus vir a qualquer momento. Então nossa vida é uma vida de esperança, é uma vida de certeza que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Que dia vai acontecer? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Todo dia você levanta de manhã e já fica na expectativa. Será que é hoje? Então esteja ocupado fazendo alguma coisa para Deus, esteja ocupado das coisas de Deus, estudando a palavra de Deus, orando, conversando com Deus, evangelizando. Esteja pronto todo dia. As previsões falsas sobre o futuro. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos, por isso o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro da humanidade. São inúmeras seitas e falsos profetas que já marcaram a data da segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, pois todos erram. Na verdade, todos erraram. Então veja só, por causa dessa expectativa do ser humano, de estar sempre querendo saber do futuro, o que vai acontecer no futuro, né? Quantos apareceram por aí? O ano 2000, por exemplo, gente, o que tinha de gente desesperado, né? Porque falsos profetas ficam predizendo a vinda de Jesus. Já aconteceu no passado, aí tem tantas religiões, aí, tantas seitas, né? Ficam marcaram aí a volta de Jesus, e as pessoas venderam tudo que tinha e tal, foram para um determinado lugar, aconteceu nada. Isso sempre tem acontecido na história humana. As pessoas ficam querendo saber o futuro e sempre existe aqueles que se aproveitam disso, dessa expectativa, e fica aí marcando hora, dia, local, né? E ficando milionários com isso aí. Então, muito cuidado com isso. Se a Bíblia diz ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe o dia e a hora e pronto, acabou. Não vá acreditar nessas pessoas. Tópico 3, falsos profetas. Certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano 1993 e o início da grande tribulação, considerando que o ano 2000 seria o fim do sexto milênio. Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas, em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um falso profeta foi desmoralizado. Então olha só, existem inúmeras, isso aqui é uma delas. Veja bem que marcou até a hora, marcou o dia, a hora, o local. E as pessoas acreditaram nisso. O mais incrível é que as pessoas não querem acreditar na verdade, mas na mentira. É tanta gente que acredita na mentira. E aí as pessoas são enganadas. Quantas pessoas morreram aí em seitas? Suicidaram tudo de uma vez só, achando que com isso ia para o paraíso. Quantas pessoas hoje estão matando pessoas, perseguindo pessoas, achando que vão para o paraíso, matando essas pessoas? Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas seguindo falsos mestres, pessoas que se aproveitaram da ignorância dos outros. E aí, quantos marcaram e estão marcando aí a vinda de Jesus? Então tome cuidado, você precisa ler, estudar a palavra de Deus, porque quem está estudando não está sendo enganado, está aprendendo a verdade.
E a Bíblia diz: o meu povo pereceu, foi destruído. Por quê? Porque lhe faltou conhecimento de Deus, conhecimento da palavra de Deus.